Olá, como você está? Eu sou Rafael Gomes, estou como coordenador estadual de Prevenção e Saúde da FEAPAS Mato Grosso. E hoje estou aqui para um bate-papo com vocês, junto com a minha parceira de trabalho, a fonoaudióloga Priscila Biagi, sobre o desenvolvimento infantil. Priscila Biagi, ela é fonoaudióloga clínica, doutoranda pelo programa de pós-graduação em fonoaudiologia da Unesp e mestre por este mesmo programa, Campus Marília. Ela é também especialista em psicanálise com crianças e adolescentes pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG e é também especialista em motricidade orofacial. Seja bem-vinda, Priscila, ao nosso bate-papo. Rafa. Vamos conversar um pouquinho sobre como a gente deve fazer o cuidado com uma criança precocemente, né? Como são as crianças que chegam no nosso consultório, no nosso trabalho clínico no dia de hoje? Bom, acho que uma das coisas importantes que a gente precisa pensar e que é algo que é relevante, quando a gente pensa uma criança em desenvolvimento, existem sinais e marcos do desenvolvimento infantil que são importantes de serem observados, né? E a gente vai pensar isso independente se essa criança tem ali algum sinal de risco para esse desenvolvimento ou não. Até porque se algo excede aí o que a gente entende como marco, né, do desenvolvimento infantil, este é um dos pontos do qual a gente precisa se atentar, a família precisa se atentar, ou o profissional que acompanha aquela criança, os pediatras, enfim, estejam ali atentos a essas questões de desenvolvimento da infância. Então, nos diferentes domínios que a gente tem ali do desenvolvimento infantil. Isso é muito legal que a Priscila está trazendo para a gente. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com crianças, adolescentes, os bebês, além da nossa formação de base, dos conhecimentos que a gente tem, né, acadêmicos de fonoaudiologia, de psicologia, como no meu caso, a gente precisa saber de algumas questões importantes sobre o desenvolvimento. Entre elas, sobre a maturação, que é o que a Priscila estava falando. Exato. Sobre questões do crescimento, sobre os processos psíquicos e os correlatos neuroquímicos. Bom, é uma trabalheira trabalhar com bebês, crianças e adolescentes, porque a gente precisa estar o tempo todo antenado nessas questões. Não basta apenas o psicólogo querer cuidar do comportamento e a fono querer cuidar para que uma criança fale. É preciso muito mais. E hoje as crianças têm chego cada vez mais precocemente, né? Sim. Antes as crianças chegavam por volta de 5, 6 anos, hoje a gente recebe bebês. Como que é isso? De forma geral, a gente tem tido ali algumas questões em relação à conscientização da população, né? E pais que são muito mais antenados, pais que estão mais, né, envolvidos com o processo de desenvolvimento, então eles também chegam mais cedo ao consultório fonoaudiológico, né? As clínicas de forma geral, não necessariamente ao consultório fonoaudiológico. Então, existe um zelo maior pensando em desenvolvimento infantil e na preocupação desses marcos. Acho que a grande preocupação quando a gente pensa a chegada desses bebês, né, então pensa a intervenção precoce de fato, é olhar a criança e a constituição desse sujeito de uma maneira natural, tranquila, né, e não pensando que talvez, porque não de fato executou aquele marco exatamente naquela idade, eu tenho ali um diagnóstico correlacionado. É necessário que se faça um olhar para além daquelas características comportamentais daquela criança, para aquela configuração da família, a dinâmica familiar do brincar, que é de extrema importância para a constituição, né, desses bebezinhos, dessas crianças, para que a gente consiga dizer se esse desenvolvimento está sendo um desenvolvimento saudável, ou se eu posso ali fazer algo, né, dentro daquela dinâmica da família que possa potencializar o desenvolvimento dessa criança. E acho que isso que a Priscila traz pra gente, né, pensando no que eu falei sobre as questões do desenvolvimento, é muito importante. Por quê? Devido à nossa capacidade de plasticidade cerebral, os bebês e as pequenas crianças, né, quando algo não vai bem com eles, quando algo que precisaria estar acontecendo não está acontecendo, devido a essa capacidade, com a intervenção precoce, isso que seria um sinal pode desaparecer, às vezes vindo a não consolidar um diagnóstico. E isso é muito importante que a gente possa olhar, né? Por quê? Porque geralmente a gente só se preocupa com um bebê ou uma pequena criança quando ele tem algo orgânico, de base, congênito, né? Alguma síndrome. Quando isso não acontece, a gente fica meio assim, tá tudo ok. Mas a gente já sabe hoje, né, que os bebês dão a ver precocemente quando algo não está bem com eles. E eles demonstram isso na relação com seus cuidadores. Bom,
eu acho que um dos primeiros sinais, às vezes, que os pais, assim, né, eles percebem é o atraso da fala. E acho que a clínica fonoaudiológica é muitas vezes a entrada, né? Como que é isso para você? Eu acho que assim, a maior frequência dentro da clínica fonoaudiológica é a chegada desses pais dizendo, olha, meu filho não está falando, né? Ou ele tem 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8, que são assim, acho que, né, idades que aparecem com bastante frequência. E eu tenho preocupação se ele é autista, por exemplo. Então a queixa dos pais vem neste lugar, né? Ele não fala, então ele é autista, né? Eu vim para checar. E uma angústia muito grande desses pais quando tem a chegada justamente a sombra aí de um diagnóstico, a possibilidade, um fantasma de um diagnóstico. Então, acho que a primeira coisa importante é, sim, existem marcos que são de fato necessários que a criança esteja ali seguindo, pensando no desenvolvimento saudável para a produção de fala. Né? Então a criança tem um primeiro boom de fala ali aos primeiros anos, ela terá um segundo boom, né? Então um aumento significativo ali do vocabulário lá próximo de novo daí no segundo ano de vida. Então é necessário que a gente esteja atento a essas construções da comunicação expressiva. Mas para além disso, é importante entender qual é o ambiente que essa criança se encontra. Essa criança brinca, como ela brinca, com quem ela brinca, com que frequência. Então a qualidade desse brincar, como é construída essa relação com o outro, que é isso que você estava falando dos cuidadores, por exemplo. Cuidadores não necessariamente precisa ser o pai, a tia, os primos que estão mais velhos ali que ficam no brincar, babás, todo o contexto da dinâmica dessa família, né? Como é feita essa relação com a criança para que ela se desenvolva. E aí sim a gente pensar essas questões. Eu posso ter crianças, por exemplo, que não estão falando de fato por questões que a gente vai correlacionar futuramente com diagnósticos, apraxia de fala, atraso de fala, transtorno de linguagem, talvez um quadro de autismo, né, alguma síndrome genética, enfim. Mas eu tenho crianças também que não estão falando porque dentro da relação, a maneira como é construído esse cotidiano é pouco enriquecido, pouco investido pelo, né, seja por qualquer a condição da família. Trabalho muito, não tenho tempo, chego cansada, mas enfim, isso também pode ser efeito ali dessa dinâmica familiar. Então a maneira que a gente consegue orientar esses pais e observar a criança dentro do consultório para entender, bom, eu tenho uma criança que não está falando, mas ela tem qualidade ali na subjetividade, ela tem potencial no brincar, ela faz jogo simbólico, então olha, a gente talvez tenha que fazer alguns ajustes estratégicos, né? Ou não, olha, realmente essa criança está falando, eu noto um brincar menos enriquecido, eu preciso de uma avaliação complementar, de um olhar de um outro clínico, de um olhar médico, para investigar daí se existe algo de fato, né? Pensando aí talvez em algum diagnóstico. Sim, isso é muito interessante. É muito interessante também, Priscila, que eu vi na sua fala, fez assim eu pensar num estereótipo que às vezes a gente tem sobre a intervenção em fonoaudiologia, né? Sim. Muitas vezes a gente acha que vai chegar no fonoaudiólogo e ele vai fazer exercícios e que a gente tem que seguir exatamente os exercícios para que a criança fale. E você está dizendo que não é isso, né? Se trata de algo a mais. Você está falando do brincar. Você poderia falar um pouco mais disso? Quando a gente pensa a construção, a criança ela vai explorando o mundo por meio do brincar. Então isso é muito importante, né? Então quando os cuidadores conseguem ali investir no brincar, eu dou possibilidade para que essa criança vá exercendo diversas habilidades, experimentando diversas coisas, né? Então isso é muito importante. Então, se eu brinco, uma brincadeira muito comum, que assim, tem um grande simbólico, é o cadê? Achou, né? Então são coisas assim, a priori parece bobo, mas isso faz ali, gera expectativa. Eu vejo muito assim, por exemplo, porque eu fui falando e me remeteu a outras questões. Às vezes os profissionais falam assim, olha, mas ela não tem tempo de atenção. Pô, mas se eu brinco aqui, ó, cadê você? Achou! Quer dizer, eu dilatei ali esse tempo, né? Então eu fiz com que essa criança esperasse. Então, naturalmente, dentro do brincar, a gente consegue ir colocando, né, situações e desafios, experimentações para essa criança para que ela se desenvolva. E é a partir do brincar que ela vai experimentando o mundo e vai conseguindo elaborar as coisas também. Quando a gente vê uma criança brincando com os bonecos, e eu não tô falando de meninas necessariamente, meninos também, com os próprios bonequinhos, você fez isso, não sei o quê. Quer dizer, eles estão experimentando e elaborando coisas que acontecem com eles. A partir daí também a gente consegue fazer
leituras que são importantes e colocar também situações para que essa criança vá elaborando a linguagem, elaborando a visão de mundo e ir se desenvolvendo. Esse é um ponto que eu penso assim, bastante importante. E é por meio do brincar também que a gente vai fazendo com que a criança adquire vocabulário, né? E que é o que dá base para ela aí bastante, assim, em bastante sentido, pensando para a comunicação expressiva, que é a grande queixa desses pais quando eles chegam no consultório. Sim, acho muito bonito isso que você trouxe. Primeiro porque você disse uma coisa muito importante, né? Sobre o lugar dos pais na intervenção com os bebês e as crianças, né? O lugar dos pais nesta intervenção é dentro da clínica, próximo, podendo brincar, podendo também demonstrar que, né, o que ele sabe, porque quando nós nos tornamos adultos, muitas vezes nós esquecemos o que é o brincar, né? A vida adulta coloca a gente num certo modo mecânico de fazer algumas coisas, e muitos pais têm dificuldades disso, né? Uma outra coisa muito importante que eu acho que você trouxe foi, né, falar sobre a interdisciplinaridade, porque olha só, quando um paciente chega, né, no seu consultório e você entende que através do brincar, que ele se apropria do mundo, que nas brincadeiras ele vai poder exercer as funções cognitivas, a motricidade, que ele vai poder elaborar seus sentimentos e emoções, mostra a importância de que a gente possa entender que um clínico, né, ele precisa estar antenado nisso, que não dá para dividir, olha, agora você vai lá porque a criança tá fazendo birra, chora com o psicólogo e depois você volta. Não, porque isso também acontece, né? E acho que você traz também uma outra coisa muito bonita, que é a espontaneidade, né? Que é poder brincar também a partir das preferências da criança, né? Não é só colocar um objeto, porque ela deveria pegar esse objeto e a gente fazer isso, mas é a partir daquilo que a gente vai escutando da família, do que é importante, dessa história, de onde veio esse bebê, a gente poder também oferecer isso que convoca ele a querer brincar, né? A querer olhar. E sabe uma coisa importante, te interrompendo, desculpa, mas existe, eu observo muito nas famílias que chegam no consultório uma dificuldade significativa de brincar, que foi o que você acabou de dizer. E eu acho que o mais legal, quando a gente pensa a possibilidade de trabalhar com bebês em intervenção precoce, né, precocemente, ou com crianças pequenininhas da primeiríssima infância, é poder fazer borda para esses pais em mediação e ajudar eles, que seja com o próprio corpo, brincando com esses pais, para eles entenderem que não existe um brincar ideal, existe o brincar deles com o filho deles. Então isso é muito importante. Eu acho que quando a gente empodera os pais nesse lugar, a gente garante muita coisa para essa criança em termos de desenvolvimento, porque por exemplo, mas eu vi a fulana que faz bolha de sabão em casa, que faz bolhas gigantes, que faz massinha, que pinta a parede. Bom, a fulana faz isso. O que você gosta de brincar, que é gostoso, que gera prazer em você com a sua criança, né? Então, quando a gente tem essa receita, né, um pai que está à vontade brincando da maneira como ele gosta, ou que ele acha que é o adequado, uma criança que se diverte com os seus pais, a gente tem ali, eu acho que o ingrediente secreto desse desenvolvimento, sabe? Sim, acho que você está falando, né, disso, que no brincar é preciso compartilhar o prazer. Sim. O prazer, ele estrutura as funções que um terapeuta precisa, abre aspas, atingir no seu trabalho, né? Exato. E que ele precisa ser um prazer compartilhado, que é como você disse, né? Os pais espontaneamente viram pro bebê, cadê? Achou? E o bebê ri e o pai continua a brincadeira e fala, tá achando? Ele gosta mais de mim, olha aqui como ele ri mais. Supõe naquele bebezinho algo a mais que um corpinho orgânico, olha pra ele como um sujeito, né? E vai recolhendo isso. E acho que quando você fala disso, né, de fazer essa borda é muito importante, porque muitas vezes os pais querem que a gente ensine de um jeito objetivo. E quando isso acontece, na grande maioria das vezes, faça isso ou faça aquilo, é um fracasso. Por quê? Porque não considera que nesse trabalho precisa levar em consideração a subjetividade dos pais, que o bebê também é um sujeitinho, ele não está só em crescimento do corpinho, mas ele está desenvolvendo as suas questões psíquicas, né? E acho que isso faz toda a diferença. Às vezes os pais ficam com medo, e como hoje em dia tem inúmeras informações do que fazer, eles vão tentando e vai dando errado. E quando chega na clínica, eles já estão muito feridos, tristes, machucados, às vezes se sentem, né, impotentes, porque tentei de tudo e não deu certo. Será que eu não sou uma boa mãe, um bom pai, né, um bom cuidador? E a gente vai vendo que quando a gente brinca juntos e vai fazendo esse acolhimento, os pais também vão desejando
brincar com a criança, né? Eu acho que é necessário que o terapeuta né, que trabalha com a infância, ele de fato empodere esses pais. A gente tem muito na mídia sobre muita coisa que coloca esses pais numa posição de que, bom, eu jamais vou conseguir ser esse pai, isso é inalcançável, essa parentalidade é impossível, né? Porque assim como a gente vê em relação às questões de beleza, a qualquer temática que a gente possa pensar, a vida real, ela não é aquilo que tá, né, no Instagram, no YouTube. Então, quando o clínico, né, seja de qualquer ordem, da infância, ele consegue trazer isso para os pais, a gente tem pais que ficam ali mais tranquilos e deixam também que as coisas fluam para suas crianças, né? Então eles também ficam mais calmos e se permitem experimentar coisas com os filhos no sentido da gente construir essa relação. E é muito legal isso, né? Porque assim, nesse lugar que você está falando, na prática clínica, o pai ele não está ali como um espectador. Exato. Como aquele que está ali olhando para fazer igual, ele está participando ativamente, Sim. né? Porque senão também perde essa espontaneidade dele, né? Ele não tá ali como faz, por exemplo, com uma tela. A gente vê, fica como espectador, vai tentar. Não, na intervenção clínica com os bebês e as pequenas crianças, né? E aí em cada momento a gente vai considerar a importância da entrada dos pais, se vão ficar sempre dentro, se vão entrar e sair, né? É um traçado único. Eu gosto de dizer que cada caso exige da gente uma tessitura para levar em consideração toda essa complexidade e formar essa rede, né? Às vezes também nessa rede coisas vão escapando, outras vão entrando, né? Isso é muito importante. Então eu acho que, né, isso que você traz do lugar dos pais é excelente. Para a gente finalizar, né, esse primeiro momento nosso aqui hoje, eu acho que é interessante também dizer, né, que o precoce não quer dizer, vamos dizer que a gente precisa se desesperar ou que a gente precisa, né, querer fazer tudo muito rápido, porque também não é assim que o desenvolvimento fala. O precoce quer dizer que quando a gente vê que um bebê, uma pequena criança que precisaria estar fazendo dentro daquilo que se espera, dos marcos, né, do crescimento, da maturação, algumas coisas e ela não faz, a gente precisa ligar um sinal de alerta. Por quê? Por que nós ligamos esse sinal de alerta? Ligamos devido justamente àquela condição que a gente falou da neuroplasticidade cerebral, porque na infância, quanto antes, melhor, né? Antigamente, os profissionais esperavam, né, fechar e chegar muito próximo de um diagnóstico para encaminhar para a intervenção. Na atualidade, a gente vê o contrário, né? Quando uma criança apresenta um sinal de alerta, já se fecha um diagnóstico precipitando, né, uma conduta. E o ideal não é nem esperar muito, nem fazer o diagnóstico, né, antecipadamente. O ideal é que a gente comece as intervenções precocemente para ver como que aquela criança vai se desenvolver. E na medida, não que o diagnóstico não seja importante, ele é importante e necessário, de fato. Mas é preciso levar em consideração todas essas questões do desenvolvimento e não apenas se uma criança está ou não fazendo e aquilo corresponde a um código diagnóstico. Até porque, independente da gente pensar se essa criança depois fecha o diagnóstico ou não, ainda que o clínico tenha suspeita, a família tenha suspeita, a equipe, né, enxergue algo, independente do nome, né, se é que há um nome, a gente garante que essa criança vá já se desenvolvendo. Eu não vou esperar o diagnóstico para que eu faça a intervenção. Até porque se de fato houver um diagnóstico, eu coloquei essa criança em intervenção e eu estou minimizando ali as problemáticas desse desenvolvimento. Então eu estou de fato estimulando, estou fazendo aspectos que são preventivos e potencializando o que ela tem de recurso saudável para se desenvolver. Sim, isso é muito legal e acho que o mais interessante, né, de quando a gente pensa isso também é que, veja, um diagnóstico ele é muito importante, ele ajuda, obviamente, a gente pensar a direção do tratamento, fazer, né, desconsiderar determinadas coisas, pensar também como vai fazer ali, né, um projeto singular para aquela criança, porque cada criança vai precisar do seu projeto. Nem todas vão precisar de fono, nem todas de psicólogo, nem todas da ecoterapia, nem todos de terapeuta ocupacional, nem todos de fisioterapeuta, psiquiatra, psicopedagogo.
e poder fazer esse traçado olhando para uma criança, né, e para um sujeito, não para um diagnóstico, porque uma criança, mesmo quando ela recebe um diagnóstico, ela não é aquele diagnóstico, né? O diagnóstico não pode se tornar um sobrenome, não pode se tornar um nome, né? Nem pode se tornar o modo pelo qual nós olhamos para aquela criança. Porque todas as crianças, independente do seu diagnóstico ou não, nos mostram que elas fazem coisas de criança. E quando a gente fica olhando só para ela, a gente deixa de também, né, só pro diagnóstico, né, a gente deixa de ver coisas que podem enlaçá-la no mundo, coisas que podem querer fazer com que ela se relacione com os outros, coisas que ela faz que também, né, entra numa questão de um jogo com os pais, no brincar para ganhar as coisas e etc. Então, achei muito interessante. Bom, queria agradecer você aqui nesse momento. Se você quiser falar mais alguma coisa pra gente finalizar. Eu acho que é isso, assim, quando a gente de fato trabalha com a clínica, a gente precisa olhar o sujeito. E o sujeito é a criança, e esse sujeito também é a família. A gente tem ali uma unidade, né? Então, aquela configuração, né, de cuidadores com a criança é o que vai compor o desenvolvimento. De nada adianta a gente desrespeitar, por exemplo, aquilo que os pais dão conta naquele momento em prol de um marco de desenvolvimento. É necessário que o clínico construa isso com os pais, né? Eu sempre brinco assim, às vezes as mães chegam para mim no consultório e falam assim, eu já sei que tem que tirar a chupeta. E não adianta você falar para eu tirar, porque eu não vou tirar, eu não consigo. Eu falei, eu não vou falar mesmo para você tirar agora, né? Porque não é isso, os pais não dão conta. Eu também entendo que a criança tem que tirar a chupeta, isso também traz malefícios ali, mas a gente precisa fazer essa construção. Então, quando a gente olha a família com um todo, a gente olha a família com respeito, a gente empodera essa família fala, bom, realmente eu vou tirar a chupeta. E tá tudo bem, isso não atravessa ninguém, isso faz as coisas acontecerem de uma forma segura. Né? Eu acho que isso é importante. E acho que você disse, né, é uma boa característica de um bom clínico, né? Ele não pode ser um mero aplicador de técnicas, né? Sim. Que vai tentar aplicar a técnica porque se tem uma, né, enfim, um consenso, uma questão científica da eficácia. Se ele não considera toda essa dinâmica, né, e não considera como poder fazer isso, acaba que a intervenção dele produz, às vezes, um efeito iatrogênico, porque esses pais não vão dar conta, essa criança talvez não dê conta naquele momento, eles vão tentar procurar um outro terapeuta, outro. Então, quando a gente escuta, né, a família, a criança e vai olhando para isso, a gente entende também o que é necessário sustentar em cada momento e o que é necessário sustentar primeiro do que em outras coisas, por exemplo, né? Sim. Então, retirar a chupeta, tá, é preciso. Mas será que se retirar a chupeta vai ser tão desorganizador que outras coisas que viriam depois, né, não vão se sustentam, não se sustentarão? Ou será que nesse momento, de fato, eu preciso retirar e sustentar com essa família e dar, né, fazer uma continência, como você falou, uma borda para o que vai vir, porque de fato vai atrapalhar muito. Né? Então, acho que é importante considerar isso nessa tessitura do trabalho. Então, muito obrigado e a gente se fala mais daqui a pouquinho, pessoal.